Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor, no Evangelho que a liturgia nos apresenta neste 11º domingo do tempo comum, dirige este olhar cheio de compaixão àquela multidão que, como descreve o evangelista São Mateus, estavam cansados e abatidos como ovelhas que não têm pastor. E hoje, meus irmãos e irmãs, nós somos, portanto, chamados a nos encontrar com este olhar do Cristo, o olhar daquele que não olha apenas a aparência, porque vamos compreender este cansaço, este abatimento do qual nos fala o Evangelho, não se trata apenas de um cansaço ou de um abatimento físico, mas de uma realidade muito mais profunda e muito mais complexa, difícil, poderíamos dizer, uma realidade espiritual. Nosso Senhor, Ele vai para além das aparências. E que cansaço é este, e que abatimento é este que o Cristo observa naquela multidão e que lhe faz ter compaixão. Eu partiria daquela nossa conhecidíssima afirmação de Santo Agostinho: Senhor, fizeste-nos para vós, e inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em Ti. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus e para Deus. E nós estaremos inquietos, e nós estaremos infelizes, e nós estaremos incompletos, e nós estaremos famintos, e nós estaremos sedentos, enquanto não repousarmos nele, enquanto não o encontrarmos. Todo ser humano, absolutamente falando, todo ser humano tem em si uma fome e uma sede de Deus. Pode até negar, pode jurar, como nós costumamos dizer, de pé junto que não. Mas eu diria, inclusive, que quanto mais se nega, é porque, na verdade, mais fome e mais sede se tem. O que acontece, meus irmãos e irmãs, é que, justamente por termos em nós esta fome, esta sede de Deus, todo ser humano procura saciar esta fome e esta sede. Mas, no meio dessa história, temos a questão do pecado original, que causa uma desordem na nossa natureza. E ao causar uma desordem na nossa natureza, faz com que nós, diríamos assim, nos sintamos confusos, perdidos, e faz com que nós acabemos procurando Deus onde Ele não está. Procurando Deus como não se pode encontrá-lo. Do modo como nunca nos saciaremos. Nunca mataremos a fome e a sede, porque buscamos a Ele, ou do modo ou onde Ele não se encontra. De maneira assim bem simples e direta, quando a gente fala da desordem que o pecado original ele causa em nós, é para entendermos que, se a gente parar para observar, todos os pecados que nós cometemos, eles são apenas uma maneira desordenada de usufruir daquilo que Deus mesmo nos dá. Porque o demônio, ele não cria nada. O mal, ele não pode por si criar nada. Então ele faz com que a gente tenha uma relação desordenada com aquilo que Deus nos deu. Um exemplo muito simples, a questão, por exemplo, da avareza. Não há problema nenhum em alguém que trabalha honestamente adquirir e ter as suas coisas. Mas a avareza
leva, né, a atitudes pecaminosas. Alimentar-se é um instinto primitivo de sobrevivência, mas a desordem leva à gula. E aqui nós poderíamos colocar vários exemplos que deixam isso muito claro. Então, o que acontece é que nesta ânsia de saciar a sede e a fome que há de Deus em nós, nós vamos tentando saciá-la, como dizia, onde Deus não está ou do modo como Deus não se dá. E aí nós vamos naquela famosa história da tentativa e erro, e acabamos errando muito. E vamos pensar que quando a gente está tentando fazer alguma coisa, e a gente tenta várias vezes e não consegue, o que geralmente bate em nós? Cansaço, desânimo. É este cansaço que nosso Senhor contempla nesta multidão. E é disto que Ele tem compaixão. Vejamos, porque nosso Senhor sabe, Ele sabe, meus irmãos e irmãs, como cada um de nós deseja verdadeiramente encontrá-lo. E Ele sabe que nesta tentativa de encontrá-lo, nós muitas vezes nos perdemos e nos perdendo, nós nos cansamos. É por isso que o Senhor, Ele tem compaixão. Sempre é bom recordar o sentido dessa palavra. Compaixão, ter paixão com. E a palavra paixão significa sofrer de amor por. Então, nosso Senhor, Ele sofre conosco pelo sofrimento que nós estamos vivendo, porque o amamos, queremos encontrá-lo, mas acabamos muitas vezes nos perdendo no meio deste caminho. Então, esta é a situação, esta é a necessidade, e vendo esta necessidade, nosso Senhor, Ele compreende que precisa nos ajudar, nos auxiliar. E é claro, vamos também ter muito claro aqui, que basta a vontade e o querer divino para que a salvação da humanidade acontecesse assim, mais rápido que um estalar de dedos. Mas por sua benevolência, por seu querer, o Senhor quis que nós participássemos da nossa própria redenção. O Deus que te criou sem ti, não quer salvar-te sem ti. E é então que nós vamos à segunda parte do Evangelho, quando, contemplando aquela multidão, cansada e abatida, Jesus volta-se para os seus discípulos, volta-se para aquele grupo de pessoas que o seguia, e lhes diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E então Jesus chama aqueles 12 que ele institui como apóstolos. O que eu gostaria de acentuar aqui é como o trabalho de Deus é algo que ocorre de maneira singela e humilde. E meus irmãos e irmãs, isso é importante que compreendamos, porque talvez ao nos acostumarmos, ao ouvirmos falar sobre as realidades sobrenaturais, aos grandes milagres e portentos que sim Deus realiza, nós talvez acabemos construindo na nossa mentalidade a ideia de que o trabalho, o labor de Deus é sempre algo, a olhos humanos, espetaculoso, né? É algo assim que foge do nosso cotidiano, da nossa realidade, e nós podemos acabar alimentando na nossa fantasia de que Deus só está realmente agindo quando eu observo algo assim maravilhoso, algo que foge do comum. E não é assim, meus irmãos e irmãs. Deus trabalha muito mais
no silêncio, na simplicidade, do que é com grandes sinais. Ele dá de volta e meia alguns sinais para ver se ele chacoalha a gente e a gente acorda. Mas Deus trabalha na singeleza, na simplicidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, como eu disse para vocês, ele poderia aqui resolver este cansaço, este abatimento, simplesmente se revelando claramente àquela multidão. E pronto, toda a fome, toda a sede estariam saciados. Mas, como dizia, ele quer trabalhar na simplicidade, no silêncio, inclusive ele se fazendo alguém que precisa de nós, embora ele não precise, mas ele quis assim. E por isso ele escolhe, por isso ele chama, por isso ele institui, como fez com os 12 e como continua fazendo cada vez que ele chama cada um de nós a vivermos a nossa vocação. E quando também falo dessa questão da simplicidade, é justamente diante disso que nosso Senhor observa. A messe é grande, ou seja, a humanidade é muito numerosa, mas os trabalhadores são poucos. E aqui, meus irmãos e irmãs, não se trata de um conformismo, mas de compreendermos a beleza, na verdade, disso. Aqueles que se colocaram a serviço do Senhor e que serviram realmente Ele, sempre foram um pequeno número. Israel mesmo, em comparação às outras nações, era um povo pequeníssimo. A igreja, não vamos nos enganar, mesmo no período histórico medieval, chamado período da cristandade, mas cristãos mesmos, eu digo isso com toda tranquilidade, por quê? Porque a maioria eram pessoas que se diziam cristãos católicos por conveniência, porque o seu rei e a sua rainha eram católicos, porque existiam vantagens políticas ou econômicas para isso, mas católicos de coração, sempre fomos um pequeno grupo, sempre fomos um punhado. Mas vamos recordar aquela velha e boa comparação do Evangelho. Nós somos chamados a ser o fermento na massa, o sal da terra, a luz do mundo. Para levedar 1 quilo de farinha, basta 1 ou 2 colheres de sopa de fermento, uma pequena quantia. E é assim que Deus trabalha, com a pequenez, com a simplicidade. Porque a força neste trabalho não depende da quantidade, mas depende da qualidade. E essa qualidade, ela se dá como? Ela se dá pela força da graça de Deus. O segundo livro de Macabeus traz uma passagem muito bonita, onde Judas Macabeus, que era general do exército dos judeus de Israel, estava travando uma batalha e o exército deles era numericamente muito inferior ao exército adversário. Uma proporção mais ou menos de 10.000 para 100.000, ou mais. E em dado momento, antes daquela última batalha, Judas Macabeus se volta para o seu exército e diz mais ou menos isso: lutemos pelo nosso povo e pela nossa religião. E saibamos que a vitória no combate não depende do número dos soldados, mas da força que desce do céu. E mesmo sendo numericamente em menor quantidade, Judas Macabeus e seus soldados tiveram êxito e vitória naquela batalha. Por que isso é importante a nós hoje?
Porque talvez nós muitas vezes estejamos obcecados, ou até nos deixemos levar, né, pelos murmúrios exteriores de que, a igreja está acabando, o número de católicos está diminuindo. Se a igreja não mudar isso ou aquilo, a igreja vai fechar as portas, a igreja vai deixar de existir, né? E aí, muitas vezes, nós acabamos nos convencendo de que, em primeiro lugar, é preciso lotar as praças e auditórios e igrejas, e eu não estou dizendo que lotá-los seja um problema em si, não é um problema em si. A questão é, a que preço? O que é preciso, muitas vezes, abrir mão para isso? Porque se o preço for abrir mão da verdade do Evangelho, então não vale a pena. Não pode haver essa negociação. É preciso que estejamos sempre cientes de que, mesmo a um elevado custo, a um elevado preço, e não um preço monetário, mas preço, né, naquilo que nós precisamos enfrentar, é preciso permanecermos fiéis àquilo que Cristo nos pede. É isso que nós vemos na terceira parte do Evangelho. Porque depois de chamar os 12, Jesus os envia, dando a eles todos os poderes para pregar, para curar os enfermos, os doentes, expulsar os demônios. Mas nosso Senhor, Ele dá uma instrução: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós sabemos muito bem que mais tarde a igreja, ela vai se expandir por todos os lugares possíveis. Ela vai atravessar os oceanos para levar o Evangelho onde há pessoas. Mas naquele momento a ordem de Cristo era, nem aos samaritanos, Jesus mesmo depois vai aos samaritanos, mas naquele momento a ordem dele era, primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que eu quero acentuar aqui é mostrar que a fecundidade no apostolado deles dependia da fidelidade, da obediência à instrução que o Cristo estava dando naquele momento. Mesmo que esta fidelidade cobrasse dos apóstolos um certo preço. Vamos agora trazer para a realidade de hoje. Vamos imaginar se hoje Jesus estivesse falando aqui para nós e dissesse, olha, então hoje nós vamos sair em evangelização pelos bairros aqui da nossa paróquia, mas eu quero que vocês só batam na casa de fulano, beltrano, ciclano, que vocês só entrem em tal rua, não vão lá onde está o ciclano, onde está o beltrano. O que aconteceria com Jesus se ele falasse isso na mentalidade de hoje? Vou usar uma linguagem das redes sociais. Jesus seria cancelado. Isso é xenofobia, isso é racismo, isso é algum ismo ou alguma fobia, né? Iam botar qualquer palavra, porque hoje pegam qualquer radical de início de palavra e colocam um ismo depois ou uma fobia depois. Tudo é. E Jesus seria cancelado. Pois é, a questão é, se nós nos propomos a seguir aquilo que Deus nos pede, estejamos prontos para sermos acusados de algum ismo ou de alguma fobia e de sermos, entre aspas, cancelados. Este é um dos preços que nós pagamos hoje, se queremos ser fiéis a Cristo. E quando eu falo deste cancelamento, dessa perseguição, não é só do mundo para dentro. Isso muitas vezes, infelizmente, acontece entre os nossos irmãos de comunidade e às vezes até dentro de casa, até no seio familiar. Mas este é um preço que nós precisamos estar dispostos a pagar. Vamos recordar aquilo
que ensina Santa Teresa de Ávila: é muito justo que muito custe o que muito vale. E o que nós estamos buscando? A aceitação deste mundo? A aceitação das pessoas? Estamos aqui como igreja para que todo mundo abra os braços e diga que maravilha, né, que você é católico, que você segue Jesus Cristo, e ser elogiado, e ser colocado em lugares de destaque? Não. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho para aqueles que quiserem ouvir e suportar as perseguições e dificuldades daqueles que não quiserem nos ouvir. Porque o objetivo é um só: anunciar e levar a Cristo, o seu reino. Custe o que nos custar. Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos como saciar esta sede e esta fome que todos nós temos não é uma tarefa tão fácil assim. Mas com toda certeza, não tenhamos dúvida, é algo que vale a pena. É algo que vale a vida. Porque não há nada melhor do que termos a nossa alma realmente completa, feliz, realizada, por ter encontrado aquele que é o único capaz de saciar esta inquietação, esta sede, esta fome que tanto corrói a nossa alma. Que nós possamos hoje, meus irmãos e irmãs, nos deixar sermos encontrados pelo olhar de Cristo. Nos deixando ser encontrados pelo seu olhar, que ouçamos o chamado que Ele nos faz como seus discípulos, e que nos coloquemos em prontidão a viver em obediência e fidelidade àquilo que Ele nos ordena, para que, anunciando o reino dos céus, nós mesmos o encontremos e assim encontremos aquilo para o qual fomos criados: Deus, o céu e a vida eterna.